Olá, turminha do quarto ano. Hoje, terça-feira, nossa aula de ciências. Hoje nós vamos iniciar o módulo 4 e aí vocês vão perceber que tem um pouco, mais de páginas, certo, gente? Porque a gente se atrasou um pouco em relação ao último mês, mas vocês vão ver que a tia Débora vai resumir bastante e até trouxe uma experiência para vocês acompanharem, tá certo? Mas antes, nós vamos voltar lá no módulo 3, tá? Sobre mais atividades, que foi a atividade do dia 3 de novembro, tá? Na página 238, módulo 3. Na primeira questão, nós tínhamos que relacionar o tipo de transformação apresentada na coluna da esquerda com sua definição na coluna da direita. Então, para fazer essa atividade, a gente tinha que saber, o que era transformação irreversível, transformação física, química e reversível. Então, no primeiro quadradinho tinha assim: tipo de transformação em que os materiais mantêm suas propriedades após serem transformadas. É a transformação física. Então, nesse quadradinho a gente coloca o item B. Tipo de transformação em que os materiais podem retornar ao seu estado original após serem transformados. Aí é um tipo de transformação reversível. Então, eu vou colocar item D. Tipo de transformação em que os materiais não são capazes de retornar ao seu estado original após serem transformados. Aí é uma transformação irreversível, Então, letra A. E tipo de transformação em que são formados novos materiais com propriedades diferentes do material original. Letra C. Na A diz o seguinte: assinale as letras que representam as transformações que estão ocorrendo na situação apresentada na imagem abaixo. Nós temos aí parte de uma geleira, que nada mais é do que água congelada, se desprendendo devido ao seu derretimento, lá na Antártida, em 2017. Que tipo de transformação é essa? É uma transformação física reversível. Então, você vai marcar item B e item D. B de bola e D de dado. B. Circule o fator responsável pelas transformações que estão ocorrendo na situação apresentada na imagem acima. Por que é que a geleira ela está derretendo? Devido ao quê? Ao aquecimento. E C, qual é o nome da mudança de estado físico envolvido na situação apresentada na imagem? Nós temos a fusão. 2. Muitos indígenas têm conhecimento do poder medicinal das plantas. Por isso, são capazes de tratar doenças com plantas medicinais extraídas diretamente da natureza. A. Qual é a principal diferença entre as plantas medicinais e os medicamentos comprados em farmácia? A gente pode dizer que é o processo, de fabricação que os medicamentos feitos nas indústrias farmacêuticas, eles passam, Eles passam por vários procedimentos industriais. Já as plantas medicinais não, a gente colhe diretamente da natureza. E B, qual é o tipo de indústria relacionada à produção de medicamentos? A indústria farmacêutica. 3. Observe os dois alimentos abaixo. Nós temos uma fava de mel com as abelhas ainda lá e o mel industrializado. A. Qual das duas imagens representa um alimento industrializado? O alimento B. E a B eu disse que não precisava fazer, 4. Complete adequadamente o diagrama com as palavras referentes às afirmativas a seguir. É uma mistura em que não é possível identificar visualmente os seus
Componentes é uma mistura o quê? Homogênea. Então, no número 1 você escreve homogênea. 2. Técnica que pode ser utilizada para separar a serragem da água. Filtração. Na 2 você coloca filtração. 3. Técnica que pode ser utilizada para separar os componentes sólidos e líquidos de uma mistura, como água e areia. Na 3 você coloca destilação. 4. Técnica que possibilita separar as células sanguíneas e o plasma. Centrifugação. Tem até lá no texto sobre a centrifugação, né? Tem esse exemplo. 5. Componente das misturas conhecido como solvente universal. Quem é? A água. 6. Mistura heterogênea de quartzo, mica e feldespato. Nós temos o que? O granito. Na 6 coloca granito. E 7. Técnica na qual alguns componentes da mistura se depositam no fundo do recipiente. Após certo tempo de repouso, decantação. E 5. O chá mostrado na fotografia ao lado é composto por açúcar, água e folhas de hortelã. Essa mistura, ela é heterogênea ou homogênea? Nesse caso aí, gente, ela é uma mistura heterogênea, porque nós conseguimos identificar o hortelã nessa mistura. B. Se essa mistura for colocada em um filtro de papel, quais componentes ficarão retidos nele? As folhas de hortelã, né? Porque elas não vão passar no filtro. Pronto, aí a gente finalizou a parte de ciências do módulo 3. Essa semana a gente ainda finaliza também o módulo 3, a parte de geografia, se Deus quiser, tá bom? Então vamos agora, módulo 4, né? Sobre página 184. A gente vai aprender um pouco sobre saneamento básico, quanto esse conteúdo é importante para os nossos dias, tá certo? Nós temos aí na página 184 um cartoon, certo? Onde as pessoas elas estão numa praia, né? A praia, você observa aí tem um esgoto, né? Colocando seus resíduos na praia e o pessoal tá dentro dela, né? Tem algumas pessoas que não estão nem um pouco incomodados com essa sujeira e um garotinho olhando triste e imaginando se ele entrar lá, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar doente, né? Então assim, o que é que o cartoon ele critica? Será que tipo assim, tia Débora, as praias hoje em dia elas estão sujeitas ou a gente encontra lixo nas praias? Sim, nós encontramos lixos nas praias. E esse lixo nas praias ou em rios, certo? Lagos, açudes, enfim, pode ocasionar doenças, certo? A todos nós, seres humanos. O texto diz o seguinte: cuidar da higiene do corpo e dos alimentos que são consumidos é uma atitude que ajuda a manter a saúde. Mas será que podemos utilizar qualquer tipo de água para realizar essas atividades? Ao refletir sobre essa questão, certamente você percebeu que a resposta é não. Você não vai pegar a água do mar e ela não é própria para o consumo humano, né? Até porque ela tem uma grande quantidade de sal. Para cuidar da higiene do corpo e dos alimentos, precisamos ter acesso à água potável. E o que é água potável? É aquela água própria para o ser humano, tá? A água potável ela apresenta características adequadas ao consumo humano, ou seja, é a água que podemos ingerir e que não causa prejuízos para a nossa saúde. Para que a água se torne potável, é necessário que ela passe por um tratamento. Esse tratamento, a distribuição da água tratada para a população, a coleta e o tratamento do esgoto,
e a coleta de resíduos fazem parte de um conjunto de medidas chamado saneamento básico. Então, saneamento básico nada mais é do que água tratada, coleta e tratamento de esgoto e de resíduos sólidos. Entre outros objetivos, o saneamento busca prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aí embaixo tem assim, tratamento de água. A água que utilizamos no cotidiano geralmente vem de rios, né? A água que vem da CAGES, ela geralmente vem de rios ou de reservas de águas subterrâneas. Quem mora em sítio tem o quê? Tem os poços e as cacimbas. Né? Mas quem mora na cidade, a água vem da CAGES, que é um órgão responsável por distribuir, né, a água para a população. Essa água ela pode conter agentes causadores de doenças e materiais que prejudicam a nossa saúde, né? Até porque elas vêm de rios e lagos. Por isso, antes de ser utilizada pelo ser humano, a água ela deve passar por um tratamento, o qual é realizado nas estações de tratamento da água, que é mais conhecido como ETA. Aí, o que é a estação de tratamento da água? Na página 186 a 187, a gente observa, né, o esquema de como é realizado, né, o tratamento da água. Primeiro vem a captação, onde a água é retirada do lago. Depois coloca a adição de produtos químicos, como o cloro, o cabo, o sulfato de alumínio, onde vai eliminar seres microscópicos, certo? Que são diversos agentes causadores de doenças. Depois vem a floculação, onde as partículas e impurezas presentes na água se unem umas às outras formando o floco. Depois vem a decantação, onde esses resíduos eles vão se separar da água. Depois vai para a filtração, onde a água é filtrada. Aí depois vai para a desinfecção e fluoretação, onde ela vai receber novamente cloro, que vai eliminar agentes causadores de doenças, e também flúor, que ajuda a prevenir a cárie dentada, para só depois ir para o reservatório, onde do reservatório vai para as casas, né, das pessoas. Após ser tratada, então vocês observem que a água que é retirada do rio, que chega nas nossas casas, ela passa por várias etapas de tratamento para chegar da forma mais adequada para a gente consumir. Após ser tratada no ETA, a água é distribuída à população por meio das tubulações. Nas residências, a água pode ser armazenada em grandes recipientes chamados de caixas d'água. Apesar de ser tratada, a água que chega às residências não pode ser consumida diretamente da torneira. A gente não pode pegar a água que vem, né, e colocar diretamente para a gente beber, pois durante o transporte e o armazenamento, ela pode adquirir componentes que também podem prejudicar a saúde dos seres vivos. E aí é importante a gente fazer o tratamento da água, tratamento caseiro da água, através ou da filtração ou fervê-la, tá bom? Água tratada, um direito de todos. A água tratada é essencial para a manutenção da saúde. Mas será que todas as pessoas que tem aqui no Brasil têm acesso à água tratada? Nós temos aqui uma manchete. População de Ananindeua vive sem saneamento básico e segurança. Essa é a manchete. Aí diz o seguinte: apenas 26,89% da população do município ele recebe água tratada em casa. Cidade está com 0% de coleta de esgoto, segundo pesquisa realizada. Aí tem a quinta questão, diz o seguinte: sublinhe no texto 2 serviços relacionados ao saneamento básico.
que é a água tratada e a coleta de esgoto. Nós, gente, assim, as consequências que pode haver com a falta de água tratada doenças causadas por bactérias, por vírus e que pode levar até a morte, certo? Você, como a maior parte da população brasileira, provavelmente abre a torneira e tem acesso à água tratada. No entanto, apesar do saneamento básico ser um direito garantido por lei, ainda existem milhares de brasileiros que não têm acesso à água tratada, como no município de Ananindeua, no Pará. Nesses casos, a água utilizada nas tarefas do dia a dia é obtida diretamente dos rios, ou seja, não passa por um tratamento, lagos e poços. Por isso, essa água deve passar obrigatoriamente pelo tratamento caseiro antes de ser consumida. Como não passou por uma estação do ETA, o que é que pode acontecer? Para eles consumirem, eles têm que ferver ou eles têm que filtrar para que não haja tantos danos à saúde. Aí, gente, na página 190, nós temos um filtro caseiro que a tia Débora trouxe para vocês, tá certo? Ó, gente, é o seguinte, parou aqui porque a tia teve que organizar. O filtro que a tia Débora fez, eu peguei uma garrafa PET, certo? Eu coloquei aqui nessa parte branca, como eu só tinha essa garrafa verde, então eu não sei se vai dar para vocês verificarem. Mas aqui, ó, vocês observem que aqui é o algodão. Embaixo eu coloquei um carvão vegetal. Como eu já molhei, porque demora um pouquinho, né, até molhar o algodão, então eu tive que molhar. Deixa eu ver se dá para tirar aqui, ó. O algodão, o carvão, a areia, pedrinhas, tá? Então, eu coloquei aqui. Eu peguei água, né? Coloquei areia, ela tá toda suja, tá? Então, eu vou colocar um pouco da água, tá? E vocês vão ver o que é que vai acontecer. A água tá aqui, ó, vocês estão vendo, né, que a água, ela tá totalmente suja. E aí, olha como ela vai cair, eu não sei se vai dar para vocês ver que a água, ela retém, né, esse filtro, ele retém parte desses resíduos que tem nessa água suja. Então, basicamente, é isso que acontece, né, com um filtro caseiro ou um filtro que a gente compra. Eu não sei se dá para você observar a água pingando aqui, ela não tá com a mesma cor, a mesma coloração e a mesma aparência, não tem esses resíduos sólidos aqui, ó, porque vai ficando retidos no algodão, tá? Ó, não sei se dá para vocês verem aqui. Então, se vocês quiserem, a tia Débora não vai colocar como obrigatoriedade você fazer o filtro caseiro, mas se você quiser fazer, é bem interessante, tá certo, gente? Ó, claro que essa água aqui não pode ser consumida ainda, né? Ela teria que ser fervida, né? Porque ela não foi retirada todos os micro-organismos que nela tem, tá bom? Pronto, ó. Eu acho que deu para vocês verificarem como a água tá bom? Ó, fica a critério de vocês, se vocês quiserem fazer. Aí, o que é que você vai fazer na página 192? Na primeira questão, tem o seguinte: observe as amostras de água ao lado. Qual das amostras é adequada para o consumo humano? A ou B? Por quê?
B. O que pode ser feito com uma amostra de água inadequada para o consumo para que ela possa ser ingerida pelo ser humano? Então, você pode colocar aí o que é que pode ser feito, tá? Não precisa escrever muita coisa. E 2. Em alguns locais do Brasil e do mundo, a água acessível à população apresenta grande quantidade de sais e por isso não pode ser consumida. A. Desembaralhe as letras seguindo as setas e descubra a palavra secreta. Então você vai descobrir essa palavra e depois vai completar a frase. 3. Todos os meses a Ana recebe a fatura de água. Veja abaixo a fatura que ela recebeu no início do mês de julho. Nós temos aí, né, o histórico de consumo, tá, que ela obteve. A. Quantos litros de água foram consumidos no mês de junho? Aí você vai lá, procura lá onde foi, qual foi o consumo dela. Tem a palavra onde tem consumo, tem lá, viu? B. O mês de junho tem 30 dias. Com base nessa informação, quantos litros de água foram consumidos aproximadamente por dia nesse mês? O que é que você pode fazer? Lá onde tem consumo é 10 mil litros, né, por metro cúbico. Então, você pode dividir 10 mil por 30 e vai dar o resultado. C. Observe o histórico de consumo de água na fatura que Hannah recebeu. Ou você observando aí, houve economia de água em relação ao mês anterior? Sim ou não? Aí vamos para 194, sobre tratamento de esgoto. A gente aprendeu como tratar a água. E como se trata o esgoto? A água que utilizamos no dia a dia, ela se mistura com detergentes, sabões, restos de alimento, urina, fezes, sujeiras, entre outros elementos, formando o esgoto. Quando gerado nas residências, ele é chamado de esgoto doméstico. O esgoto contém substâncias que podem contaminar a água e o solo. Por isso, ele deve ser recolhido nas tubulações e encaminhado para uma estação de tratamento de esgoto. Nós temos a estação de tratamento da água, que é a ETA, e nós temos a estação de tratamento do esgoto, que é a ET. Depois de ser tratado, o esgoto pode ser despejado em rios, mar e mares, mas só depois de ser tratado. Não é como muitas empresas fazem, que colocam o esgoto contaminando os rios e os mares, não. E o que é que passa, né, o que é que a ET faz, né, que é a estação de tratamento do esgoto? O esgoto doméstico, ele chega à estação de tratamento por tubulações, em seguida passa por grades que retêm materiais maiores, como garrafas, plásticas e pedaços de madeira e papel. Depois que ele retira esses materiais maiores, ele vai passa para a caixa de areia, que retém materiais menores que não ficam retidos na etapa anterior. Em seguida, depois da caixa de areia, o líquido fica em repouso no tanque de decantação primário, no qual as partículas se depositam no fundo. Depois que passa por a decantação, é encaminhada para o tanque de aeração. Nessa etapa, a água é movimentada para aumentar a quantidade de ar dissolvido nela. Isso facilita o desenvolvimento de organismos microscópicos que se alimentam da matéria orgânica presente na água. Depois, a porção líquida dos tanques de aeração é encaminhada para outros tanques de decantação secundário, onde as impurezas que ainda estão na água vai se depositar no fundo do tanque. A porção líquida que sai dos tanques da decantação não pode ser consumida pelo ser humano. No entanto, essa água é considerada menos prejudicial ao ambiente e geralmente é lançada aos rios ou mares, até porque ela passou por um tratamento todinho
né, para retirar algumas partículas, alguns sólidos que fazem mal à nossa saúde. Além do esgoto doméstico, também há o esgoto industrial, né? O esgoto industrial, ele deve receber um tratamento diferente do esgoto doméstico, até porque tem substâncias químicas e tóxicas. Já o esgoto pluvial, ele é formado pela água da chuva e pode ser encaminhado diretamente para rios e mares, pois não precisa de tratamento prévio. Alguns lugares não apresentam rede de esgoto, no entanto, isso não significa que o esgoto doméstico é liberado diretamente nas ruas, tá? Saneamento básico e saúde pública. A falta de saneamento básico favorece a transmissão de muitas doenças. No bairro onde Paulo e sua família vivem, não há saneamento básico. Certo dia, a avó de Paulo levou ao médico, pois ele estava com dor abdominal, diarreia e vômito. Alguns sintomas que às vezes a gente sente, olha. De acordo com os exames, Paulo, você está com ascaradíase, um tipo de verminose. Verminose é um nome dado a um grupo de doenças causado por vermes. Elas podem ser adquiridas pela ingestão de água e de alimentos contaminados, como ovos desses seres vivos. Então, a água contaminada pode ter esses seres vivos microscópicos e às vezes acaba acontecendo de ocasionar problemas de saúde, né, como vômito, diarreia, enfim. Os vermes geralmente vivem e se reproduzem no intestino de outros animais, como os seres humanos. Os ovos dos vermes são eliminados do corpo humano, como as fezes, e podem contaminar a água, o solo e os alimentos. A ingestão de água e de alimentos contaminados com fezes pode causar verminoses como a ascaradíase. Além das verminoses, outras doenças estão relacionadas à ingestão de água e de alimentos contaminados, como as causadas por protozoários e bactérias que vivem no intestino humano. Afinal, como prevenir essas e outras doenças relacionadas à falta de saneamento básico? De maneira geral, além do saneamento ao saneamento básico, é preciso ter alguns cuidados com a alimentação e com a higiene do corpo e que, devido à situação da saúde, hoje em dia a gente está mais ligado em relação a isso. Hoje em dia a gente se preocupa mais com a questão da higienização, tanto, né, do nosso corpo quanto dos alimentos devido ao Covid-19. Então a gente passou a lavar melhor os alimentos, a lavar sempre as mãos, né? Mas isso era um ato que a gente deveria ter tido bem antes, né? Então o que é que nós vamos fazer? Na 199 tem uma atividade aí, tá bom? Até a 200. E na 201 sobre a coleta de lixo. É um problema seríssimo, certo, gente? A coleta de lixo. Temos aí um cartoon, né, onde tem um rio passando e o que é que o rapaz fala? Vou jogar mais um pouco de lixo aqui no rio. Acho que não vai prejudicar ninguém. Será? Já tem muito lixo, né? Então ele vai colocar ali que ele não está prejudicando ninguém. Já está todo cheio de lixo. Você já parou para pensar na quantidade de lixo que você e seus familiares produzem todos os dias? Para onde é encaminhado esse lixo? Diversas atividades que realizamos no dia a dia resultam no descarte de embalagens plásticas, caixas de papéis, potes de vidros, latas de metais, restos de alimento, entre outros. Esses materiais são chamados de resíduos sólidos. Os resíduos sólidos, eles devem ser descartados, recolhidos e destinados a locais adequados. E aí a gente tem alguns tipos de como coletar esse lixo. Em alguns municípios, há locais com coletores seletivos para rejeitos, plástico, vidro, metal e papel. Então, em alguns municípios utiliza-se a coleta seletiva, onde eles vão levar esses materiais recicláveis para usinas de recicláveis, tá?
Os resíduos que não podem ser reciclados ou reaproveitados devem ser separados para uma coleta comum. Em geral, a coleta comum é realizada por caminhões especializados e de responsabilidade da prefeitura, e é o que a gente observa mais, né, na cidade que a gente vive. Não tem a coleta pública não é uma coleta seletiva nesse caso, que a gente pode dizer, tá? E aí, gente, o que é que a gente pode observar? Que nas usinas de reciclagem, os materiais da coleta seletiva, eles passam por diferentes processos para que a matéria-prima seja utilizada na fabricação de novos produtos, certo? Os resíduos sólidos que não podem ser reciclados nem reaproveitados são encaminhados ao aterro sanitário, que a gente conhece como a rampa, né? Nesses locais, os resíduos são depositados sobre uma camada impermeável para evitar a contaminação do solo e cobertos por uma camada de solo para não atrair animais e evitar mau cheiro. Então, assim, o que é que a gente pode falar sobre a cidade de Cascavel? Que é a coleta pública, certo? Que são aqueles caminhões que vão buscar o lixo e leva para o aterro sanitário, que a gente conhece como rampa, tá bom? Então, assim, gente, vocês vão fazer até a página 206. Eu sei que a tia Débora passou muita atividade, tá? Mas eu acho que vocês vão se sair muito bem, tá bom? Uma boa terça-feira para todos vocês e tchau, tchau!